Olá, seja muito bem-vindo ao Em Crônica. Eu sou Antônio Neto, e este é o canal que fala de política e economia com humor e irreverência, sem papas na língua, de maneira crítica e reflexiva, sem enrolação nem a manipulação da já conhecida imprensa militante. No vídeo de hoje vamos ver Jeffrey Cicchini, o advogado corajoso que defende um dos chamados kids pretos no circo do STF, desabafando em pleno julgamento contra a palhaçada da investigação, reclamando do sorrisinho sarcástico do procurador, expondo erros grotescos da PGR e da PF que pegaram o homem errado, criticando a falta de laudos periciais e acessos a provas, enquanto Flávio Dino, esse ministro assumidamente comunista e militante, ironiza e adverte como se fosse dono da verdade. Tudo isso e muito mais, em 5 segundos. Ah, meus amigos, bem-vindos a mais uma crônica ácida aqui no Em Crônica, onde desmascaramos as hipocrisias da esquerda com o sarcasmo que ela merece. Hoje, o foco é no desabafo épico de Jeffrey Cicchini, advogado do tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo, um dos réus do tal Núcleo 3 dos Kids Pretos, os militares que o STF insiste em pintar como vilões de uma trama golpista inventada para justificar a caça às bruxas pós-8 de janeiro. Acompanhe. Vamos ter a continuidade do julgamento da ação penal 2696, o chamado Núcleo 3, Dr. Jeffrey Costa, que fala pelo réu Rodrigo Bezerra de Azevedo. O senhor tem até 1 hora. Quando vejo a mentira sendo chamada de verdade e o justo sendo tratado como criminoso, algo dentro de mim se acende. Enquanto houver um sopro de vida dentro de mim, eu seguirei fazendo a minha parte. Nem que seja para escancarar a injustiça e deixar registrado para o futuro que neste tempo e neste Brasil tão difíceis, houve advogados que não se curvaram. Obrigado. 26 anos de serviço, ministro Zanin. Força Especial do Exército Brasileiro, Força Especial do Exército Espanhol, concurso de Forças Especiais no Exército Americano, curso de contra-inteligência e contra-terrorismo no Exército do Equador. A acusação diz que ele, um Força Especial, colocou o chip com o próprio nome 14 dias depois do fato, em um celular que teria sido utilizado em uma ação clandestina. Um Força Especial colocou um chip com o próprio celular cadastrado no seu CPF 14 dias depois do fato, em um celular utilizado na ação clandestina. Tudo que pesa contra Rodrigo Bezerra de Azevedo é isso. Eu poderia terminar a minha sustentação aqui. Não, algo mais tem contra Rodrigo Bezerra de Azevedo? Não! Nada mais! Quanta infantilidade! A acusação, excelências, ela se divide em 3 fases. Fase de planejamento, fase de monitoramento e fase de execução. Isso é a acusação da PGR com relação aos Kid Pretos, que é um nome dado aos Forças Especiais. Quando da prisão preventiva do Azevedo, porque preso preventivamente está, o celular dele sofreu busca e apreensão. Ministro Zanin, nem na Lava Jato nós vimos isso. O celular do Rodrigo Azevedo, Flávio Dino, ministro Flávio Dino, não tem laudo de extração. Não tem laudo. O celular que foi apreendido com Azevedo não foi periciado até hoje. Como que nós estamos conseguindo essas provas? Um pouco que estamos conseguindo com amigos, com parentes, com nuvens. É assim que a nossa acusação está sendo feita. Um preso correndo atrás de provas de inocência, sendo que a acusação não conseguiu provar a culpa. Quem o deixa fora da fase de planejamento é a própria acusação. Agora,
passemos à segunda fase da acusação, que é a fase de monitoramento, dia 21 ao dia 26 de novembro. Pois bem, Azevedo estava na Espanha. Na primeira fase, o Azevedo não está, de planejamento. Na segunda fase, de monitoramento, o Azevedo está na Espanha. Olha lá, Azevedo está na Espanha até o dia 27. É o retorno dele para o Brasil. Azevedo, que a acusação coloca ele como liderança de monitoramento, não participou das reuniões. Ministro-presidente, veja só a insanidade acusatória. E, por fim, nós temos a fase de execução, que a acusação coloca a execução exatamente no dia 15, mas também com as compras de chips. Cheguemos à fase de execução. Nós derrubamos o castelinho de areia da acusação. Por isso eu me orgulho de ser advogado, tenho orgulho de ser o escudo do cidadão contra o Estado acusação, que tem toda a máquina pública a seu favor, Polícia Federal a seu favor, agentes, perícia. Então o chip que foi adquirido em Uberlândia, provamos e nós enviamos ofício ao Exército. Fizemos uma defesa investigativa. Enviamos ofício, enviamos e-mail ao Exército, o Exército nos respondeu, fizemos nossas provas. Embora a Polícia Federal e a PGR não tenham investigado, nós o fizemos. Ele trabalhou normalmente no dia 3. A acusação vem e diz que no dia 8, esse chip foi ativado em Brasília. Provamos que no dia 8 ele está no quartel, olha lá, ó, prova de arranchamento, fazendo assinatura digital, ministros. O que é isso daqui? Do lado esquerdo nós temos no dia 8, ele no arranchamento do quartel, em Goiânia. O documento da direita é ele assinando o documento no quartel. Então, no dia 3, o chip é adquirido em Uberlândia, a gente prova que ele está em Goiânia no quartel. No dia 8, o chip é ativado em Brasília, ele está em Goiânia no quartel. E no dia 9, esse chip é carregado em Brasília e ele está no quartel. É inacreditável ter que ouvir isso na Suprema Corte do nosso país. Nós estamos falando de uma vila militar que moram mais de 1.500 militares. Dizer que uma Herb se conectou em uma região onde eu tenho 1.500 militares. Por favor, o dia que isso for prova de culpa, pode fechar a Polícia Federal. Que o veículo do Coronel Azevedo, particular, durante todo o período, ó lá, ó, do dia 2 de dezembro a 8 de janeiro, só para informar os senhores, eu pedi para que a secretária entregasse a vossas excelências tudo o que eu estou mostrando, isso, senhor presidente. Está entregue. Isso, tudo que eu estou mostrando aqui, eu fiz uma cópia a todos os senhores. A nossa tese aqui é de negativa de autoria. Chegaram no cara errado. Não estou discutindo mérito para além disso, é disso que se trata. Nós estamos com o inocente em mãos. E eu tive que provar, porque a acusação não teve a decência de trazer o laudo de extração do celular apreendido, que qualquer processo de comarca desse país o faz. Acontece que neste dia 15 de dezembro, era aniversário de Rodrigo Bezerra de Azevedo. Aniversário de Rodrigo Bezerra de Azevedo. E daí, Jeffrey? Ele poderia, no dia do aniversário dele, escolher o melhor álibi. Seria o melhor álibi de alguém a praticar um crime no dia do aniversário. E, ó, ele pede pelo RAP um espoleto para jantar com a família, exatamente no horário que a PGR está dizendo que ele está aqui em Brasília para atentar contra autoridades. Ele está em Goiânia, a 3 horas daqui, pedindo um espoleto com a família. Acontece que eu não tenho o celular do Azevedo. Eu não tenho como olhar as mensagens. Todo acusado nesse Brasil, o celular é apreendido, coloca lá no chupa-cabra, baixa o Celebrite e fornece à defesa e acusação o WhatsApp do acusado.
Eu não tenho isso aqui. E se durante a ação clandestina o Azevedo estava respondendo mensagem de WhatsApp, ele estava falando com pessoas, eu não sei, nem a acusação sabe, ou sabe e não quis me dar. Acontece que eu consegui uma mensagem do celular da irmã do Azevedo, que ela mandou um parabéns pro irmão e ele leu o parabéns. Mas aí, a acusação pode pensar, alguém está com o celular dele em mãos, comprando o Rap, olhando mensagens. Agora, excelências, e ministro Alexandre de Moraes, quando da sessão de recebimento da denúncia, ministro, Vossa Excelência disse exatamente assim: uma criança poderia ter pedido esse Rap. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu não pedi questão de ordem, obviamente, por respeito, mas eu fiquei com aquilo na cabeça e eu saí daqui como missão de conseguir mais provas, porque eu estou com um inocente nas minhas mãos. Eu preciso provar a inocência dele, já que a acusação não me fornece as provas. Encontrei a prova da inocência. Ministro, olha isso daqui. Nós estamos com o cara errado, ministro Alexandre de Moraes. Eu peço encarecidamente que Vossa Excelência leve isso em consideração. Esse cara é inocente. O delegado Shore pegou o cara errado. No dia 13, a esposa do Azevedo manda mensagem no restaurante que eles queriam jantar no dia 15 e não consegue a reserva. Olha lá. Boa noite. Eu quero uma reserva para Rodrigo Azevedo. Quando? Dia 15. Que horas? À noite, 19 horas. A pessoa responde. Já está cheio. No dia 13, a esposa do Azevedo tenta marcar uma janta para o dia 15, às 19 horas, para o Azevedo jantar com a família. Olha lá. Ó. Essa mensagem, olha só como que é. Não adianta, a mentira tem perna curta. A esposa do Azevedo, ela printou essa mensagem e mandou pro Azevedo. Amor, não vai ter horário no restaurante que você quer ir. É daí que nasce a ideia de vamos ficar em casa no dia 5 e jantar em casa, no dia 15, perdão. Vamos jantar então em casa. Olha a prova aqui, que no dia 15 ele estava em casa, eles tentaram um restaurante para o dia 15 e ali na mensagem está escrito. Eu coloquei para Vossa Excelência, está nas mãos. Tem ata notarial juntada nos autos. Excelências, do fundo do coração, eu nunca, em toda a minha advocacia, sou advogado criminalista há 14 anos, venho do tribunal do júri, então lido com crimes sensíveis, lido com herbes, com laudos de extrato de WhatsApp. Essa é a minha vida há 14 anos. Eu sei olhar uma herb. E, ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal tem que ser oficiada a apurar a investigação feita pelo delegado Fábio Shore. É dever da Procuradoria-Geral da República que esse delegado seja investigado. Doutor, presidente. Pois não, eminente relator. Doutor, o senhor podia me esclarecer Com toda certeza, ministro relator. Vossa Senhoria junta aqui do dia 12/11 uma foto de um clube, me parece. Sim, senhor. É do réu. É o réu na piscina. É o réu na piscina, excelência. Daí, Vossa Senhoria junta também no dia 14/12, um dia antes do aniversário. Jantando com amigos, isso. Jantando com os amigos, uma foto. Vossa Senhoria não teria uma foto do dia do aniversário dele? Porque todos nós tiramos foto no dia do nosso aniversário. Mas Vossa Excelência tira com o seu próprio celular, né? Não haveria nenhuma foto. Da mulher não tirou uma foto, então, os filhos. Excelência, essa pergunta, ela é maravilhosa. Eu agradeço o senhor por fazê-la. Vamos suspender esse ato. Eu coloco isso, então. Vamos suspender esse julgamento. Oficiar a Polícia Federal para que forneça o laudo de extração do celular do Azevedo e todos nós tiraremos essa conclusão. Eu não tenho, senhor ministro, o laudo de extração do celular do coronel apreendido, que está com Doutor, o delegado. O senhor tinha essas fotos. Essa foto eu consegui da nuvem. Obrigado, doutor. É só para ter essa informação. Obrigado. Aquela outra foto do dia 14, senhor ministro, eu entendo o teu raciocínio. Aquela foto do dia 14 é do celular da esposa do coronel, não é do celular do coronel. E se no dia 15 nós temos uma foto do celular do coronel? Eu não tenho como acessar. E essa foto não é do celular do coronel também. Essa foto é do celular da esposa também, para que fique bem claro.
Essa foto que eu juntei do dia 12, ministro-presidente, é do celular da esposa do coronel Azevedo. Eu tenho ata notarial, Vossa Excelência, desculpa, mas não sei o que é engraçado enquanto eu falo. Peço vênia ao procurador, rindo enquanto eu falo. Não sei o que tem de graça na minha fala, com todo respeito, mas tem uma ata notarial, Vossa Excelência pode ver. Tem uma ata notarial do celular da Ariane que ela tirou essa foto do dia 12. Eu não tenho o laudo pericial do celular do coronel Azevedo. É possível, a legislação permite, ministro-presidente, que suspendemos esse ato, oficiemos a Polícia Federal para que nos envie um laudo do celular do coronel Azevedo. Lá deve ter foto, lá deve ter mensagem. Eu estou buscando prova diabólica, que processo penal é esse? Eu estou tendo que usar a prova do celular da esposa, prova do celular da irmã, sendo que o delegado tem o celular do coronel Azevedo nas mãos. Ministro Zanin, isso aqui não aconteceu nem na Operação Lava Jato, ministro Zanin. Eu rogo a Vossa Excelência, não permita que vivemos isso. Eu não tenho como defender uma pessoa dessa forma, ministra Carmen Lúcia. Nós estamos na Suprema Corte do nosso país. Pelo amor de Deus, cadê o laudo do celular dele? Desculpa, presidente, minha exaltação, mas que exemplo nós estamos dando para o Brasil? Que processo penal é esse? Na corte máxima do nosso país não tem o laudo do celular do réu? É pior do que isso. Nós não temos sequer, senhor ministro, as herbes do réu. Esse processo, máxima vênia, ministra Carmen Lúcia. Esse processo é a pior investigação que eu já vi em toda a minha vida, é a pior investigação do país com relação ao Rodrigo Bezerra de Azevedo. Olha isso daqui, é grave. Isso aqui é meu dia a dia, ministro. Eu sou advogado de júri, isso aqui é meu dia a dia, eu sei ver investigação como essa, é meu dia a dia. Dia 25/10/2024, ministro Alexandre de Moraes, ao concluir o julgamento aqui, eu vou passar a Vossa Excelência os movimentos das atas notariais das fotos que foi a vossa indagação, tá bom? Dia 25/10/2024. 25/10/2024, há uma análise das herbes do coronel Azevedo. 25/10/2024, há uma análise de herbe. No dia 11/11, há uma alteração do código RECH. Olha os advogados criminalistas que eu tenho aqui. Alteração de código RECH. O que significa isso? Adulteração, fraude. Alteração de código RECH é igual a fraude. No dia 13/11/24, a Diretoria de Inteligência da Polícia Federal encaminha ao delegado Shor as herbes. Olha, excelência. Dia 13/11, a Diretoria de Inteligência da Polícia Federal encaminha ao delegado Shor as herbes do Azevedo. Decorem isso. Herbe do celular, claro. O celular do Azevedo, ministro Zanin, é claro, tá? Claro. O Shor recebe no dia 13/11 a geolocalização do celular do Azevedo. Perfeito. Essa defesa peticiona o ministro relator e diz: ministro relator, nós da defesa queremos ter acesso às herbes do coronel Azevedo porque a investigação faz imputações fazendo referência a herbes. É a investigação. A investigação toda contra o Azevedo, ela é pautada em herbes. Então veja, eu tenho que analisar as herbes. O nome disso é contraditório. Conhecer a integridade do que se imputa e poder refutar as imputações. Se eu não estou tendo acesso à integralidade das imputações, eu não tenho como exercer um contraditório. Toda investigação e acusação contra o Azevedo se dá em cima de herbes. Então eu tenho que ter acesso às herbes. O ministro relator, no dia 24/6, defere a defesa. Forneça a defesa, acertadamente, decisão acertada do ministro, conceda a defesa
acesso integral às herbes. Excelências, vem as herbes. Só que não vem da Claro. Vem herb da Vivo, mas não vem da Claro. O celular dele é da Claro. A gente peticiona. Senhor ministro relator, com muito respeito, a Polícia Federal não cumpriu vossa determinação e não encaminhou as herbes da Claro. A acusação, a investigação, as imputações se dão sobre o número da Claro. Vossa Excelência deferiu o encaminhamento das herbes, mas não veio o que nós queremos, que é a da Claro. O ministro relator responde no dia 11/8, 2 meses depois, assim: o pedido da defesa é impertinente e procrastinatório. O delegado Schor utiliza a herb da Claro para acusar o inocente. O procurador-geral da República utiliza a herb da Claro para acusar o inocente. Essa corte está julgando o inocente com herb da Claro. Essa defesa não olhou até hoje as herbes da Claro. Porque no dia 11/8 de 2025, ao informar o juízo que a herb da Claro não foi fornecida à defesa, a decisão foi que o pedido da defesa é impertinente e procrastinatório. Mas nós olhamos a herb da Vivo, que pouco importa para nós. A herb da Vivo não importa. O celular dele não é da Vivo, o celular dele é da Claro. Eu queria olhar a herb da Claro. Mas não posso olhar. Porém, excelências, essa é a maior aberração da história do processo penal brasileiro. As herbes enviadas ao delegado Schor foram enviadas em documento editável. Ministro Flávio Dino, eu nunca vi isso. A operadora enviou ao delegado Schor as herbes em documento editável. Qual a seriedade disso? Em documento editável. A herb ela é encaminhada em documento sem possibilidade de modificação. Sabe o que eu fiz no meu escritório lá, ministro? Eu baixei o documento que a Polícia Federal tem, o mesmo documento que me foi fornecido. Eu mudo a data. Eu queria poder mostrar para vocês ali. Eu coloco até emoji, se eu quiser. O documento é editável. Cadeia de custódia é o mínimo que se exige em um processo dessa complexidade. Não há cadeia de custódia nas herbes. Mas tudo que é utilizado para acusar o Azevedo são herbes. Tudo que se utiliza para defender o Azevedo são provas diabólicas adquiridas do celular da esposa. Graças a Deus, Ariane, você existe ao lado desse homem. Porque o teu celular desmontou esse castelinho de areia criado por um delegado irresponsável. E aí, inconsistências das herbes. Excelências, eu vou até voltar para não perdermos e ficar olhando ali. Durante a instrução, esta defesa durante a instrução, nós rebatemos ponto a ponto da acusação. Nas alegações finais, a acusação vem e traz novos elementos. Foi exatamente isso. A acusação trouxe novos elementos nas alegações finais. E graças a Deus por isso. Porque a acusação trouxe novos elementos de herbes que nós não tínhamos. Olha só, hein? Olha só, hein? Após a instrução processual, a acusação que tem todas as herbes daquele cara e nós não. Todas as herbes da Claro, a acusação tem, eu não tenho. Após a instrução nas alegações finais, a acusação vem e traz mais elementos de herbe. E não traz a totalidade, não, ministro presidente. Ela traz aquilo que importa. Vamos olhar. É como procurar feijão ruim no meio de feijão bom ou vice-versa. É? E aí, traz lá o que interessa. Tudo que a acusação trouxe, nós rebatemos a provar que isso aqui é uma investigação frágil. Escolheram o acusado errado. É o famoso caso de compramos a coleira e saímos atrás do cachorro. Encontramos o cachorro mais fácil. Aquele que foi juvenil o bastante, aquele recruta,
Te chamaram de recruta. O Shor diz que você é um bisonho, recruta, fanfarrão, porque você, 14 dias depois do fato, você colocou com o teu CPF um chip num celular bombinha. Um FE. Aí, a acusação trouxe novos elementos, graças a Deus por isso. E tem lá, PF, abro aspas, a ERB conecta próximo ao BAC às 17h47 do dia 14, até a meia-noite do dia 15. Bingo. Olha só o que a PF fala aqui. A PF fala, BAC é a região que pega uma antena do trabalho. Deve ter 2.000 homens ali, ministro Zanin. E a PF fala que a ERB da Claro, lembremos que é a Claro, né? Conectou no dia 14, às 17 horas, e ficou até meia-noite. Por isso, ministro Alexandre de Moraes, que eu trago essa foto do celular da esposa do Azevedo, daquela janta com amigos. Por quê? O celular da esposa do Azevedo registrou uma janta a 11 quilômetros desse local. Tem pelo menos 3 antenas de distância. É óbvio que a antena dele não estava no local que a acusação fala. Jeffrey, a acusação mente? Eu não posso conferir, eu não tenho um documento de Excel editável a analisar, eu não tenho como fazer conta-prova, eu não tenho como exercer contraditório, eu não tenho o documento. A foto me diz que a acusação mente, a Apple mente. Ou o Shor está mentindo ou a Apple. Não tem como. Os dois estão falando a verdade ou os dois estarem mentindo. Porque isso daí é uma ata notarial do celular da Ariane. E o Coronel Azevedo está na foto. E o celular dele, que foi apreendido, é o mesmo modelo e a mesma cor na busca e apreensão, está em cima da mesa. Olha lá. Foto registrada do celular da Ariane, porque lembremos, o celular do Coronel Azevedo nós não temos o laudo do celular do Coronel Azevedo. Olha lá o celular dele em cima da mesa, do dia 14. Então, primeira contradição da acusação quanto uma ERB. Não para por aí. É ruim. Isso aqui é absurdo. É grave. A acusação segue e fala. Conexão... Olha isso aqui. A acusação fala que o Azevedo morou por 3 dias num shopping. Que ele morou. É isso que a acusação fala. Que o Azevedo morou 3 dias num shopping. Porque a acusação vem assim. Que o celular do Azevedo, claro, que eu nunca vi, conexão a uma única estação rádio base, das 15 horas do dia 11 a 1 da manhã do dia 14. A acusação fala que durante esses 3 dias, o celular do Azevedo esteve numa mesma estação rádio base. Porém, fazendo-se uma prova diabólica, que é o papel do advogado, ele me contratou para isso, é minha obrigação ao fazer, pois bem, olha lá. Onde se dá essa ERB? Ela é num shopping que o coronel esteve exatamente nesse shopping, shopping Passeio das Águas, é isso? Passeio das Águas. Ele esteve exatamente no dia 11, no horário que o delegado fala. Mas o delegado fala que ele morou no shopping por 3 dias, que ele não foi embora, que ele ficou lá 3 dias. Só que olha lá, ele assinou documentos no quartel no dia 13, normalmente, assinou documentos no quartel no dia 14, foi para arranchamento nesse dia, e essa aqui para mim é a pior, esse é o pior erro. Veja que tudo isso, ministra Carmen Lúcia, seria facilmente resolvível. É só fornecer a nós o extrato de ERBs originais, que eu não tenho. Eu estou tendo que caçar cartão de crédito, e-mail, celular da esposa, celular da irmã. A acusação diz que entre 11 e 18 de dezembro, o acusado só foi para casa no dia 14. Olha só, entre o dia 11 e 18 de dezembro, aquele assassino, força especial, perigoso, entre o dia 11 e 18 de dezembro, ele só foi para casa no dia 14. Excelência, a acusação podia errar qualquer data, menos essa. Eles conseguiram errar o erro do erro. Como é ruim para inventar mentira. O delegado Shor, ele é ruim até para mentir. Dia 14/12, às 14 horas,
Ele está no quartel. Olha só, o delegado Schor fala que nesse horário o Azevedo está em casa. O Azevedo está em casa nesse horário do dia 14, o Schor fala. Ele está no quartel assinando o documento com o token dele e almoçando no rancho. Ah, mas ele poderia estar inventando. Por que ele está inventando? Por que ele está inventando se no dia 14 não tem nada na investigação? Lembremos que, ainda que passe pela nossa cabeça, ser ele um especialista em anonimização, a acusação diz que ele não esteve no planejamento, a acusação diz que ele não esteve no monitoramento, e eu estou provando que ele não esteve na execução contra tudo e todos que o acusam. Nós estamos em um processo que a Polícia Federal, com todo o seu poderio, praticou erros sobre erros. Olha lá, todas as assinaturas... Eu consegui isso com o Exército, ministro Flávio Dino. O delegado Schor podia ter oficiado o Exército, mas ele não fez. Eu fiz. Eu pedi todas as assinaturas digitais do Coronel Azevedo, em todos os dias, ministro Alexandre de Moraes, até no dia 15. Até no dia 15, o Coronel Azevedo trabalhou o dia inteiro e assinou documentos, que era o dia do aniversário dele. Todos os dias. Olha lá. Até o dia 16. Olha lá, dia 13, dia 14, dia 15, dia 16, assinando documentos e almoçando no rancho. Todos os dias. Com que é que nós estamos lidando? O que é isso? Não bate um elemento da acusação. Só tem uma coisa da acusação que bate, ministro Flávio Dino. Só uma coisa da acusação que bate. Que no dia 26 de dezembro, ele pegou dentro do quartel um celular com e-mail utilizado pelo Brasil. Isso sim, ministro Alexandre de Moraes. Isso ele fez. E no dia que eu visitei o Coronel Azevedo, ele estava preso. Eu visitei, ele estava preso no Rio de Janeiro. E eu cheguei e falei, a gente não se conhece. Os Forças Especiais, ministro Zanin, me ligaram. Peguei um avião imediatamente, fui para o Rio, cheguei para ele e falei, você vai ficar em silêncio? Ele falou, não. Silêncio? Eu não devo isso daqui. Não vou ficar... Ele depois... O depoimento do Azevedo, ele deu no dia que ele foi preso. E até hoje a acusação não conseguiu desmentir ele. É um depoimento sem analisar as provas. Desculpa, espero que eu não tenha quebrado. Eu também espero. O depoimento dele, ministro Flávio Dino, é o mesmo até hoje. Ele disse, sim, esse celular provavelmente eu peguei. Porque no dia 20, eu mudo de setor. Olha isso daqui. Olha que coincidência isso daqui. Olha que azar que aconteceu com Azevedo. No dia 23 de dezembro, eu peço que Vossas Excelências analisem de forma detida isso daqui, porque foi o que aconteceu. Olha que azar. No dia 23 de dezembro, ele é promovido e ele vai para um outro setor. Quando ele chega nesse setor, tem celulares que é normal a serem utilizados por forças especiais. É normal. Que nem essa operação que nós tivemos no Rio de Janeiro agora. Excelências, os operadores de segurança pública, eles não vão com seus aparelhos celulares. Eles usam, às vezes, aparelho de anonimização. Isso é uma técnica normal, que a Polícia Federal usa. Isso é normal, não é criminoso usar tática de anonimização. Eles estão criminalizando táticas de décadas de forças especiais que são usadas por Israel, Estados Unidos. Todas as forças de elite do mundo usam técnicas de anonimização. É normal isso. Eles estão criminalizando isso. Ele vai e pega um celular. Ele diz isso no primeiro depoimento dele, do dia que ele é preso. Ele pegou o celular mais novinho da caixa e leva o celular para casa para usar. Tanto é verdade que 14 dias depois, ele coloca o chip com o CPF dele nesse celular. Que celular é esse? É o celular utilizado pelo Brasil. Foi por isso que chegaram nele. Não chegamos fácil demais. Não chegamos fácil demais nesse CFE. A acusação é exatamente essa. A acusação diz que ele, com o celular
e-mail utilizado pelo Brasil, conectou um chip com o CPF dele. Logo, é ele. É assim que ele vira o Brasil. Mas espera lá. Todas as datas que eu mostrei é uma incongruência sem tamanho imaginar que um força especial cometeria um erro tão infantil nesse ponto, se ele é o especialista em anonimização. A acusação diz que ele é especialista em anonimização. E eu garanto a vossas excelências, ou é. O cara é um FE do Exército Brasileiro, FE do Exército Espanhol, o cara tem o maior curso do Exército Americano, o cara tem curso de contra-inteligência e contra-terrorismo no Equador. Esqueci de cumprimentar a imprensa, não deixem de registrar esse ponto, porque nós estamos diante de uma das maiores autoridades de força especial do Brasil. Está preso preventivamente porque um delegado irresponsável não o investigou. Palavras duras desse advogado, claro. Há 1 ano preso. Há 1 ano preso. O que falar para a filha dele de 19 anos? O que falar para a filha de 19 anos? Teu pai vai tomar 20 anos. Por quê? Porque ele é militar. Um militar a mais, um militar a menos preso não importa para nós. Um cara que serviu 26 anos às Forças Armadas. Aí a acusação diz assim: não é crível que o Brasil tenha deixado esse celular lá no quartel. Um força especial quebraria esse celular. Olha o raciocínio. O Azevedo disse que ele pegou esse celular da caixa e passou a usar. E usou por 6 meses, Mirizani. Um cara que é especialista em anonimização. Se ele soubesse que esse celular foi um celular utilizado em condutas delitivas, ele não usaria por 6 meses. Aí, a refutar a defesa, a acusação vem disso. Não é crível que o cara que usou esse celular tenha descartado esse celular no quartel. Tanto é crível que esse cara que usou o celular Brasil, ele até hoje não foi descoberto e ele conseguiu desviar o foco da investigação a um inocente. Palmas ao verdadeiro Brasil. O cara conseguiu enganar todos nós. O verdadeiro Brasil é um gênio. O verdadeiro Brasil, ele foi tão eficiente na tática de anonimização como o ministro Alexandre de Moraes. O Áustria foi. Não sabem até hoje quem é o Áustria, não sabem até hoje quem é o Gana, não sabem até hoje quem é o Argentina. Sabe por que não sabemos quem são os outros? Porque mais ninguém colocou o chip com seu CPF no celular utilizado no dia 15. Só o burrão ali. É óbvio que ele é inocente. Ele colocou o próprio CPF no celular e usou por 6 meses. Mas por que ele fez isso? Porque ele não sabia que esse celular era de origem ilícita. A acusação fala: não é crível que um força especial descartaria esse celular assim. Qualquer força especial quebraria. Pois não esqueça que ele é força especial. Pois não esqueça que ele é força especial. Por óbvio, então, ele teria quebrado o celular. Tanto é verdade que o Brasil conseguiu, excelências, enganou o Shore, enganou o PGR, está tentando enganar nós. O verdadeiro Brasil, assim como o Gana, assim como a Áustria, assim como a Argentina, não foi descoberto. O verdadeiro Brasil conseguiu ser despistado e quem está sendo acusado como verdadeiro Brasil é inocente. Mas quem é que faria isso? Algum criminoso perigoso, especialista em anonimização, como o Gana, como a Áustria, como a Argentina. O único do dia 15 que estava no aniversário, que foi descoberto do Grupo Copa 22, foi o melhor deles. Eu não sei como clamar, se eu ajoelho, se eu grito, se eu subo aqui. Não condene esse cara, não façam isso. Por favor. Negativa de autoria provada. Ministro Alexandre de Moraes. Se tivesse me fornecido o laudo do celular dele,
Se tivesse me fornecido a herb do celular Claro, eu teria muita prova para mostrar. Olha o que a defesa fez com essa investigação do Shor. O Shor pegou o cara errado. Por quê? Porque o cara, que é o verdadeiro Brasil, é bom e enganou o Shor. Aquele cara usou esse celular por 6 meses, ministro Alexandre Moraes. Ele é um dos melhores FAs do Brasil. Ele nunca cometeria um erro tão infantil. Ele não merece passar por isso. Destruiu a família do cara, ele está preso 1 ano. Olha o que eu mostrei aqui. Sabem, excelências, que eu não... Eu tenho muitas críticas ao Mauro Cid. Até porque, como processualista penal, que sou mestre em processo penal, professor de processo penal lá no Paraná, o Mauro Cid, tecnicamente, ele não é delator, né? Delator é aquele que confessa um crime. O Mauro Cid nunca confessou. Eu perguntei para ele: Mauro Cid, você queria golpe? Ele não quis responder. Então, tecnicamente, ele não é um delator. Delator confessa um crime. Delator entrega documentos. O Fábio Shor perguntou para o Mauro Cid: o senhor tem documentos a entregar? O Mauro Cid: não. Então ele não entrega documentos. E o delator é que ele contribui com a descoberta. Então eu tenho inúmeras ressalvas contra o Mauro Cid. Porém, o Mauro Cid teve sua delação homologada e ele é, pela acusação, a rainha das provas. O Mauro Cid é, da acusação, a rainha das provas. Consegue colocar aquele vídeo para mim? Como que faz? É só ir passando aqui que ele já vai tocar? Vamos seguir aqui. Esse aqui. Mauro Cid foi perguntado sobre o Coronel Azevedo, ministro Zanin. O delator da acusação, que teve a condenação homologada, já tirou tornozeleira, né? Perfeito. Foi perguntado sobre o Azevedo. Ele respondeu. Coronel Cid, o senhor conhece o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo? Conheço, sim, senhor. Ele participou de alguma daquelas 3 reuniões que eu havia mencionado ao senhor? Não, senhor. Ele tem algum envolvimento nos fatos objeto dessa investigação? Excelência. Desconheço. Desconhece. Pois não, doutora. Uma pergunta, se o tenente-coronel Cid sabe se ele... o outro né? Já respondeu que desconhece. Já respondeu que desconhece. E nem é a função dele saber ou não. Quem tem que comprovar delator, é a procuradoria. Por favor, doutor, continue. Obrigado. Perfeito. O delator. Azevedo não participou das reuniões e desconhece se o Azevedo tem envolvimento nisso daqui. Não é o Azevedo. Óbvio que não é Azevedo. Pera lá. Vamos considerar a delação do Mauro Cid? Tem que absolver o Azevedo. Imaginem só. A acusação não prova que é o Azevedo. A defesa prova que não é o Azevedo. O delator fala que não é o Azevedo. Como que nós vamos condenar o Azevedo? Ele colocou o chip no celular e-mail do Brasil. Colocou. E usou por 6 meses porque não tinha conhecimento que aquele celular tinha sido utilizado em ações clandestinas. Quem utilizou aquele celular em ações clandestinas descartou aquele celular ou propositadamente, provavelmente, a despistar a autoria e conseguiu. Direcionou a autoria a um inocente que está preso há 1 ano. Não é pecado absolver um preso por 1 ano. Mas eu deixei ele preso por 1 ano, agora eu vou reconhecer culpa? Não, não. A acusação tentou induzir essa corte a erro. O Fábio Shor induziu o PGR a erro. O PGR, tamanha complexidade do caso, encampou a narrativa e agora essa corte vai fazer justiça. Essa corte descobriu que Azevedo é inocente e por isso o absolverá. É assim. É para isso que serve o Poder Judiciário. A reavaliar o que foi produzido e fazer justiça. Façamos justiça, excelências. E no dia 8, famoso dia 8 de janeiro, a acusação inicia. Rodrigo Bezerra de Azevedo, ele é liderança de monitoramento e neutralização. Não esteve no planejamento, não esteve no monitoramento e não esteve na execução. Liderança de quê? E no dia 8? No dia 8, ele esteve com a família em Rio Quente, Goiânia. Olha lá, do dia 6 ao dia 8, curtindo as suas férias como um brasileiro comum no dia 8 de janeiro e nem estava assistindo
o que estava acontecendo pela Rede Globo. Estava nem aí para as notícias. Pode passar, não quero ver esse aqui. Pode seguir. Pode tirar os slides, por gentileza. Caminho para o fim. Excelências, ao analisar tudo, a gente chega nisso daqui, ó. Página 70 das minhas alegações finais. Delegado Fábio Schor, no primeiro interrogatório do Azevedo. Delegado Fábio Schor, 2 pontos. A gente também trabalha aqui, a gente tem plena consciência como funciona, da anonimização. Olha o Schor. Aqui não está sendo discutida a técnica. A técnica é legítima, de anonimização. E nós sabemos a necessidade disso no uso de forças especiais. Estão criminalizando a técnica de anonimização. Por quê? Porque surgiu, doutor ministro Alexandre de Moraes, um tal de Giliardi no celular do general Mário. O número de Giliardi, ministro Zanin. Esse número Giliardi surgiu em meados de 2023. Por quê? É técnica de anonimização de uma força especial. É natural. Até o delegado Schor falou, olha aqui o delegado Schor, a gente sabe, a gente utiliza essa técnica aqui também. Opa, o delegado Schor tem que ser investigado. Ele disse que ele, na Polícia Federal, também utiliza a técnica de anonimização. Delegado Schor, a gente sabe que as forças utilizam essas técnicas de anonimização. Ministro Flávio Dino, é normal. Ele foi ensinado pelo Exército a utilizar técnica de anonimização. Forças especiais, eles realizam as operações mais sensíveis e delicadas. Ele não pode dar a localização dele. Se ele for capturado pelo inimigo, o inimigo não pode ter os dados pessoais dele. Estão criminalizando técnicas que o Exército ensinou a ele. Esse número Giliardi surgiu só em 2023, tem nada a ver com os fatos. Veja que eles pegam um quebra-cabeça e começam a montar um quebra-cabeça. O delegado Schor está nos autos, no inquérito. O delegado Schor conversando com o Azevedo, no interrogatório do Azevedo. O Azevedo explicou como surgiu o número Giliardi. O Azevedo confessa, ele fala, não, esse Giliardi fui eu que criei, eu tentei criar uma conta no Nubank. Ele contou tudo, de coração aberto. E o Schor falou, não, a gente sabe como funciona. Hoje é utilizado isso contra ele. Se isso aqui tivesse sido criado antes... Então veja, esse celular que dizem que é o Brasil, ministro, ele pegou 14 dias depois dos fatos e botou o chip dele com o CPF e usou por 6 meses. Esse cara, por favor. Eu encerro lembrando de uma célebre frase de Platão. Abro aspas. É mais fácil sanar a ignorância do que o conhecimento errado. Essa defesa conseguiu sanar o conhecimento errado. Senhor ministro presidente, máximo respeito à vossa pessoa, vossa excelência, ministro relator, ministra Carmen Lúcia, ministro Zanin, procurador da República. Essa defesa com muito respeito. Devolve a palavra esse juízo e pugna pela absolvição de Rodrigo Bezerra de Azevedo por negativa de autoria. Muito obrigado. Sem mais. Nós encerramos assim a primeira sustentação oral. Vamos passar subsequentemente a segunda, dizendo, contudo, que nós, como tribunal, é da nossa tradição mais do que centenária, valorizamos muito as argumentações das partes. E quem tem acompanhado esses julgamentos sabe da importância das sustentações orais. E nós respeitamos muito, claro, todo o direito, tanto do Ministério Público quanto da advocacia. Quem acompanha esse julgamento, acompanha a jurisprudência do tribunal, sabe que sustentações orais aqui têm sido valorizadas para rejeitar denúncias, para absolvições, para efetuação da dosimetria. Portanto, obviamente, o tribunal saberá, como é da sua tradição, inclusive desses julgadores que aqui estão, aquilatar
com seriedade o acervo probatório ofertado pelas partes. Portanto, nós sabemos bem o nosso papel e temos feito e faremos, sempre com muita serenidade, com muita prudência, muito equilíbrio, como compete ao órgão julgador. Apenas nós fazemos questão de acentuar que o tribunal, assim como faz em relação às partes, é destinatário também, como um dever legal, de respeito. E isto vale para esta tribuna, que não é uma tribuna parlamentar, que não é uma tribuna do Tribunal do Júri, e vale também para as outras manifestações externas a esse plenário. Isso se chama lealdade. E o tribunal tem sido, ao longo desses mais de 100 anos de república, extremamente leal com a advocacia brasileira. E, portanto, nós reivindicamos idêntico tratamento. E, repito, não só nesta tribuna, como fora dela. Porque a nossa profissão, e aí eu me refiro à comunidade jurídica de um modo geral, se notabiliza, inclusive, pelos ritos. Os ritos fazem parte do nosso ofício. E quero dar um testemunho para todos os ilustres colegas do direito que aqui estão, e nunca esqueçam. Uma das razões da deterioração da política no nosso país foi quando se perdeu a noção dos ritos. Eu fui deputado federal, fui senador com muito orgulho. E os ritos, ali, nas décadas pretéritas, eram muito valorizados. Isso me refiro à Câmara, ao Senado, preteritamente, todos os analistas políticos aludem a isto, aos grandes debates parlamentares de outros momentos da vida brasileira. Não me cabe, de forma alguma, e não o faço, aquilatar momentos tais ou quais da vida política brasileira, quanto à qualidade deste ou daquele órgão ou instituição. Apenas chamo atenção para este fato, que o direito, o mundo do direito, e quem atua nesta tribuna não pode perder a dimensão da importância do respeito aos deveres legais inscritos no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal e no Código de Ética da Advocacia Brasileira, instituído pela OAB. Então, uma das lições que esse julgamento permite é a compreensão quanto à largueza da ampla defesa, quanto à ampla liberdade de conteúdo, que sempre foi respeitada, mas não descuidemos da forma, porque a forma faz parte do nosso ofício. Portanto, nós, assim como outros tantos que vieram antes de nós, sabemos bem, e temos feito isso nesse julgamento, como aquilatar o acervo probatório ofertado pelas partes. E encarecemos sempre que, quando reivindicamos, e a palavra correta, exigimos lealdade em relação ao tribunal, friso, exigimos lealdade em relação ao tribunal, também concito os próximos profissionais a fazerem uso da tribuna, em outros julgamentos, inclusive, que guardemos também idêntica urbanidade, lhaneza no trato, e repito aqui literalmente o que está escrito no Código de Ética da Advocacia entre as partes. Entre as partes. E me refiro tanto ao Ministério Público, quanto à polícia, quanto à advocacia. É nosso dever também zelar por isto. Então, quando se ocupa essa veneranda tribuna, a mais nobre da advocacia brasileira, é preciso lembrar disto. E faço esta observação não apenas como alguém que tem 35 anos de atuação profissional, mas no exercício do poder de polícia
que cabe a esta presidência. Então, nós precisamos manter o julgamento nesses termos: lhaneza, urbanidade e serenidade. Ampla liberdade de conteúdo, porém, observância das formas legais. E, repito, aqui e também fora daqui. Porque, evidentemente, nós não esperamos que quem exerce uma função jurídica tenha uma conduta dessa tribuna e outra fora dela. Então, é essa a observação que faço neste momento, sem prejuízo de outras providências em outro momento. Encerramos a primeira sustentação oral e vamos aos doutores Lissandro.